Eu sou Circe Gasparotto Cruz, nasci em 1943 e hoje sou professora aposentada. Iniciei a minha carreira no magistério em 1963 com a idade de 19 anos. Naquele tempo a gente recebia a nomeação do Estado por indicação do prefeito da localidade. Na época eu morava em Pato Branco e o prefeito era Ivo Tomazoni. Então ele indicou meu nome e eu recebi essa nomeação quando eu assumi em julho de 1963. Trabalhei em Pato Branco na escola, no grupo escolar Rocha Pombo durante 5 anos. Depois disso, pedi minha transferência para 2 vizinhos e aqui trabalhei. A primeira escola foi o Grupo Escolar Duque de Caxias. E em 1980 eu fiz um concurso de transposição e fui trabalhar então na Escola Estadual 2 Vizinhos. Primeiramente, então eu trabalhei 9 anos como diretora do Duque de Caxias e a gente acompanhamos então a evolução do ensino. Na época houve muitas mudanças no sistema de avaliação e também houve uma época em que entrou a etapa das recuperações. A gente tinha que fazer cursos em Curitiba, no CETEPAR. Os professores iam então fazer os treinamentos, voltando, passavam para os colegas para a gente se adaptar às novidades do ensino. As recuperações eram paralelas, ou melhor, eram recuperações feitas bimestralmente e também semestralmente, e no final do ano tinha então uma recuperação final para que os alunos que não atingissem a média durante o ano pudessem então passar de ano. As séries iniciais eram de primeira a quarta série, e para ingressar no ginásio, então existia um curso chamado admissão, ou um 5º ano que os alunos tinham que cursar. E na escola de 5ª a 8ª série, que se chamava ginásio na época, então era o complemento da escola primária. Houve nessa parte também mudanças, que hoje se chama ensino fundamental, e em substituição às primeiras 4ª séries, tem de 1º ao 5º ano. E as outras 4 séries, que eram o ginásio, hoje então são de 6ª a 9ª série, para a conclusão do ensino fundamental. Eu trabalhei também na Escola Estadual 2 Vizinhos durante 14 anos como secretária. Alguns tempos eu administrei aula, como aulas de ciência, algumas vezes matemática. E também uma parte que foi interessante durante a minha trajetória, que com a vinda da minha nomeação eu tive que também estudar mais, né? Eu tinha apenas o ginásio concluído, daí eu passei a fazer o 2º grau, que se chamava assim na época. Eu fiz 1 ano de escola comercial e depois fiz 2 anos de magistério. Concluí então assim o curso de magistério. E a faculdade demorei mais um pouco para fazer, em vista da distância, né, que era naquele tempo, as dificuldades de distância, sim, para eu estudar. Mas em 1973 eu ingressei numa faculdade, fiz uma faculdade especial para magistério, professores, que foi dada em Curitiba, na Federal, e durou 2 anos. Era uma faculdade frequentada durante as férias, e durante os meses de aula a gente tinha trabalhos, bastante trabalho, que a gente então se reunia todos os meses
numa cidade próxima, que os professores daí vinham de Curitiba para avaliar a gente para poder concluir esse curso. E depois disso, em 1978, então eu fiz uma complementação em biologia, indo todo final de semana daqui para Cornélio Procópio, para concluir a faculdade plena, então. E depois, voltando para o ensino na Escola Duque de Caxias, a gente acompanhou também várias mudanças quanto à avaliação dos alunos, quanto às notas. Hoje a gente sabe que já é diferente, né? Hoje tem mais liberdade quanto à aprovação dos alunos de primeira série. Eles podem seguir a segunda, terceira ou até a quarta série sem ser reprovado em algumas escolas. Diz que isso tem uma liberdade, uma autonomia que as escolas têm para fazer isso. E no meu tempo, então, era mais apertadinho um pouco. As crianças tinham que saber ler para poder passar de ano. Sempre tinha, assim, professores que faziam exame de leitura para poder dar a aprovação. Na questão da cultura na época, o que era uma prática deles, dos professores, dos alunos, na questão cultural, que se dava muita ênfase ao patriotismo? Como é que você vê agora e como que era no passado? Olha, antigamente a gente trabalhava em cima disso nas escolas. Havia sempre um treino, né? Uma apresentação assim do hino nacional, hino da bandeira. Na época de 7 de setembro a gente organizava desfiles alegóricos, com carros alegóricos, para mostrar assim os fatos históricos, né, da história passada e trazer à tona, né, para reavivar o patriotismo, né, essas coisas que são muito importantes para manter a ordem, a disciplina, não só nas escolas, mas também na sociedade, comunidade em geral, né? E eu acho isso muito importante. Hoje, aparentemente, não é tão assim praticado isso, mas, como se diz, as mudanças vêm, acontecem e a gente tem que acompanhar, né? E muita coisa fica para a história só, né? Também. Muita coisa fica para a história. Então, o que eles focavam nesses desfiles de 7 de setembro, nesses carros alegóricos? Eles contavam o quê? Uma história? O que eles faziam? Através das coisas apresentadas nesse carro, retratavam cenas importantes sobre a vida dos índios, né? A vivência, também fatos sobre o descobrimento do Brasil, Tiradentes, né? Muitos fatos históricos eram relatados através daquelas encenações e... Isso. Eu acho que ali, Circe, a cultura, tanto a cultura material quanto imaterial, era bastante evidenciada, né? Porque era uma mensagem que estava se passando para as próximas gerações. Exatamente. Hoje nós temos no calendário apenas uma data e um feriado. E o fato que marcou esta data, esse feriado, às vezes não é lembrado. Enquanto que era dado muita ênfase na tua época. Exatamente. A gente era quase que uma coisa assim... obrigatória, não digo assim, mas era um fato que a gente tinha amor em trabalhar com isso, em trabalhar com as crianças sobre isso.
e apresentar para os pais, né, da época, para o povo em geral, porque daí a apresentação vinha para a praça, né, e era um dia assim de festa patriótica pública, né, para todos.